Olá. Os parlamentares prevêem a votação do Orçamento da União para 2011 até o próximo dia 22. Até lá são intensas as negociações. O próprio governo já anunciou a necessidade de cortes nos investimentos para o próximo ano. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento a senadora Lúcia Vânia, que é vice-presidente da Comissão de Orçamento e tem atuado diretamente nesses assuntos, inclusive nas outras comissões em que a senhora atua, né, senadora? Obrigada por conversar com a gente. Esse recente anúncio do governo de que há uma necessidade maior de cortes muda a discussão tão próximo do prazo final aí de discussões do ano? Olha, na verdade, o orçamento tem sido atropelado pelo governo, principalmente agora, nesses últimos dias. O corte na receita foi uma coisa surpreendente, e mais surpreendente ainda foi quando o ministro chegou para dizer que a estimativa feita pelo governo estava equivocada e que tinha aí um aumento na receita de cerca de 8 bilhões de reais. O que deixou toda a comissão perplexa, uma vez que nós fizemos a estimativa, e o Congresso historicamente tem feito essa estimativa de forma bem acertada. Chega ao fim do ano, a gente vê que a estimativa do Congresso é a que mais aproxima com o orçamento realizado. Mas o que a gente pode concluir de tudo isso é que o governo que vai entrar já se sente um pouco desconfortável com a situação da economia. Eu acredito que esse corte ele vem muito mais para evitar a subida dos juros, uma subida mais expressiva dos juros no futuro governo, e, portanto, eles não gostariam de explicitar isso, uma vez que o próprio presidente Lula, ao falar da economia, ele tem sempre aquele otimismo exagerado e que faz as pessoas entender que a situação é muito boa. E nós sabemos que as últimas medidas tomadas pelo Banco Central da contenção de créditos e agora a inflação subindo acima do centro da meta é um dado preocupante. Na verdade, essa sinalização de que o governo quer gastar menos já indica um 2011 mais magro para a economia. É isso, senadora? Ela já indica um orçamento mais apertado. Eu acredito que, pelo que a gente percebe na comissão, há uma preocupação muito grande do futuro governo em relação ao orçamento. Isso é bom, senadora? A senhora avalia Olha, isso eu como... acho que se houver uma conversa franca entre o governo e a comissão, isso pode ser perfeitamente administrado pelas partes. O que é ruim é o governo chegar dizendo que houve um equívoco na informação, uma vez que a gente fez o estudo da Receita e sabe que esse equívoco não existiu. Agora, eu acho que se o governo chega e diz à comissão que precisa que haja um orçamento mais contido em função de conter os gastos públicos, que é uma coisa que a sociedade brasileira e o Congresso Nacional têm batido muito, eu acho que é perfeitamente compreensível e pode ser feito sem nenhuma dificuldade. Agora, o que não é bom é a forma, é a conduta de querer mascarar uma situação que a gente sabe que neste momento é uma situação de prudência, uma situação que demanda um certo cuidado em relação à nossa estabilidade econômica. E como essa prudência deve se espelhar no orçamento que deve sair daqui das mãos dos parlamentares, senadora? Uma vez que haja essa necessidade de cortes anunciada pelo governo e, como a senhora diz, negociada com a comissão, onde esses cortes devem ser sentidos? Olha, eu acredito que tem que ser principalmente no custeio da máquina, né? Nós temos um custeio extremamente pesado e priorizar as ações que são mais importantes. Nós temos aí todo um cronograma para a Copa do Mundo, esse cronograma ele tem que ser cumprido, então nós temos que priorizar aquelas obras que são importantes e saber que se nós fizermos votarmos um orçamento mais enxuto, nós vamos ter um contingenciamento menor. Se esse orçamento também for extrapolar e for
achar que nós estamos vivendo o melhor dos mundos, aí sim nós vamos ter que ter um contingenciamento muito grande, o que não é bom para o governo e nem tampouco para o Congresso. Dá para sinalizar que setor de investimentos ou da economia tende a perder mais no primeiro momento, a sociedade vai ver menos investimentos numa área ou noutra? Os próprios parlamentares que nesse momento negociam, e no melhor sentido da palavra negociam, discutem investimentos para um ou para outro setor, um ou outro estado, as chamadas emendas individuais, emendas de bancadas, essas ficam comprometidas, senadora? Olha, na verdade, nós fomos pegos de surpresa, porque os relatórios setoriais já estão sendo votados hoje. Praticamente foi concluído os relatórios setoriais. Essa discussão de onde tirar, de onde priorizar, ela deverá se dar com a relatora geral. Então, mesmo porque não podemos mais mexer nos relatórios setoriais que já foram votados. Agora, cabe à relatora geral fazer a compatibilização junto com os membros da comissão para que haja os cortes em áreas que não tenha prejuízo futuro para o país, para os estados. Explicando um pouquinho para o nosso ouvinte, o nosso espectador, como é que funcionam esses relatórios setoriais. Alguns parlamentares se dedicam especialmente a setores, não é isso? Sim. E agora, a partir da aprovação desses relatórios setoriais, como é que a relatora vai administrar esses cortes por cima desse guarda-chuva, senadora? Bom, é preciso que as pessoas saibam que o orçamento é dividido por ministérios, né? Essa divisão é entregue a um relator, um parlamentar, que relata ali, analisa aquele orçamento do Ministério, acrescenta ali as emendas, faz os cortes que o relator julga importante, isso dentro de uma limitação imposta por uma resolução. Terminado isso, esse relatório vai à votação. Isso é feito em todos os ministérios. O relator geral, ele tem o papel de compatibilizar o recurso geral do orçamento, ele tem sob sua responsabilidade toda a receita, e ele vai ali compatibilizar de acordo com as prioridades que o próprio governo esboça, procura mostrar. Na verdade, é uma ação muito delicada, porque ela tem que buscar não confrontar com os relatores setoriais, mas buscar uma mediação de forma que não ultrapasse aquela receita que foi estabelecida. Nem prestigiar ou desprestigiar regiões. Não pode. O relator, para ter sucesso, ele tem que ser extremamente imparcial, estabelecer as prioridades que o governo determina e acrescida das prioridades que o Congresso entende ser necessária. E ali, dentro dessas prioridades, ela vai fazendo os cortes e adequando a receita existente. A senhora falou agora há pouco que o Congresso, nas suas previsões, porque quando se fala de orçamento é sempre a partir do que se imagina que vai vir na economia, quase sempre tem uma visão mais acertada até do que chega pelas vias dos documentos enviados pelo governo. Dentro dessas previsões, a gente pode dizer que 2011 é um ano mais difícil, senadora? Olha, sempre que entra um governo, o primeiro ano é sempre o ano mais difícil, o ano em que os ministros vão conhecer a estrutura, a máquina, é o ano que precisa de adequar os ajustes que, em geral... O mercado conhece menos aquela política econômica, tem mais temor. Então, né? tem que ficar de olho no termômetro da economia, né? Tem que ver a questão dos juros, tem que ver a questão da inflação. Nós temos aí, para garantir a estabilidade, nós não podemos extrapolar os gastos, porque, do contrário, nós temos que fazer aquilo que a sociedade brasileira abomina, que é a elevação dos juros. E, principalmente, a chaga da inflação, que nós temos que evitar a todo custo. Senadora, minha última perguntinha para a gente encerrar esse programa é em relação à condução desse trabalho. A senhora começou dizendo, puxa, o orçamento vem sendo atropelado, ou essa discussão vem sendo atropelada. 22 de dezembro, meio ou mal, está aí.
dá para cumprir esse prazo já com essas novas diretrizes apontadas pelo governo? Olha, eu acredito que sim, a comissão tem se desempenhado muito bem. Nós temos um presidente que é muito prudente, muito habilidoso, Valdemir Moca, que é do Mato Grosso do Sul, tem se saído muito bem na condução desses trabalhos. Eu acredito que a próxima semana nós já teremos a votação do relatório na comissão, e logo em seguida ele virá para o plenário. Quando o relatório vier para o plenário, as coisas já estão mais ou menos acertadas. Todo ano a gente faz um esforço concentrado no sentido de deixar esse orçamento pronto. Eu acho que esse ano não será diferente. Há uma compreensão da comissão que nós temos que fazer o orçamento, que nós temos que atender às reivindicações do governo que entra, porque nós temos também que colaborar, e isso tem sido feito na medida possível, tanto pela base do governo como pela oposição. A oposição não tem sido empecilho para impedir as votações, pelo contrário, nós estamos votando todos os relatórios, não estamos fazendo obstrução, estamos colaborando na medida possível. Portanto, eu acredito que nós temos todas as condições de entregar o relatório antes do recesso parlamentar. Senadora, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos nesse programa com a senadora Lúcia Vânia, que é vice-presidente da Comissão Mista de Orçamento. Esse foi o tema da nossa entrevista neste programa Argumento. Eu sou Ângela Brandão e este é um programa para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para falar com a gente, anote o endereço aí na internet, www.senado.gov.br/TV. É nesse endereço que você pode deixar suas opiniões e até rever e dar download nesse programa. Tchau, até a próxima.